Abacuque, capítulo 3, verso 2 e depois versos 16 até 19. Faço a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. 16. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém. Glória a Deus. Bendito Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos neste momento, Pai amado. Queremos receber a tua palavra. Queremos que o nosso coração prepare-se como terra pronta para que a tua palavra encontre lugar, seja plantada, semeada, germine e dê frutos. Em nome de Jesus. Assim, edifica-nos, abençoa-nos. Eu oro, agradecido, crendo que já recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Exulte e alegre-se em Deus. Esta passagem, meus irmãos, ela parece um pouco com as nossas histórias quando éramos crianças e os nossos pais diziam: não vá brigar na rua, porque se brigar e apanhar, vai apanhar de novo em casa. E se brigar e não apanhar, mesmo assim vai apanhar em casa. Então eu dizia, então é melhor garantir na rua, porque aí eu apanho uma vez só. E não é bem assim que Deus age com a gente de vez em quando? Porque Deus disciplina os seus. E às vezes parece que nós sempre apanhamos. Quer aconteça isso ou aquilo, eu apanho. Quer eu faça ou não faça, eu apanho, porque Deus está nos disciplinando. E o escritor aos Hebreus chega a ponto de dizer que a gente não gosta dessa disciplina, que nenhuma disciplina é boa no começo, mas que depois ela vai produzir em nós pessoas melhores, ela vai produzir em nós crentes melhores. E aí nós aprendemos com a disciplina do próprio Deus. Abacuque é um profeta com perguntas atuais, perguntas que nós dizemos são relevantes, são também intrigantes, porque Abacuque tem perguntas que eu não tenho coragem de fazer para Deus, mas se bem que eu já pretendi fazê-las. Ah, sim, e você também. E você vai olhar isso comigo agora. Porém, Abacuque tem ensino precioso aos crentes no Senhor. Por isso nós vamos olhar com carinho para esse texto hoje. Abacuque buscava respostas para perguntas difíceis.
Por que tanta maldade? Essa é uma pergunta que ecoa pelos séculos. Por que o mal existe? Ele se pergunta e pergunta a Deus: por que os ímpios parecem sempre vitoriosos? Como diz Asaf no Salmo 73, o ímpio parece tão feliz, ele não tem problemas, ele celebra, ele se reúne. E Asaf chega a um ponto que eu não tive coragem ainda, mas se bem que muitas vezes pensamos, de que vale então servir a Deus? É sério isso? As perguntas de Abacuque são muito atuais. E o livro de Abacuque, nós vamos dar uma passada nele, depois vamos para o texto lido no capítulo 3, começa com oração. Para outros profetas, o livro de outros profetas, eles começam com a palavra do Senhor vindo ao profeta. Começam com o chamado de Deus, com a vocação de Deus para o profeta. Em Abacuque é diferente, é a palavra do homem que vai a Deus. É o profeta que começa interrogando Deus. Ao invés da chamada de Deus e do ministério profético dele, o livro começa com a ida do profeta até Deus. E a primeira coisa que nós encontramos aqui é que Abacuque faz uma oração ousada. Abacuque é ousado na oração. Ele começa com um até quando? É assim que ele começa o seu texto, a sua fala com Deus. É uma oração de ousadia. Ele cobra de Deus o fim de uma situação a qual ele não aceita, ele não compreende e também não aceita. Por quê? Ele cobra do Senhor. E aí nós vamos ao primeiro capítulo, ao verso 2, olhem como ele se dirige ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Até quando, diz Abacuque. Deus, olhe bem, ao invés de massagear o ego do profeta, ao invés de, nas palavras do século 21, acolhê-lo em princípio, ao invés de fazer isso, Deus o surpreende com uma notícia. E aí é o que encontramos a partir do final do verso 5. Deus se dirige a ele, e aí no final do verso 5 diz: pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Ele diz: olha, Abacuque, eu vou fazer uma coisa que se contassem ninguém acreditaria. E aí ele continua no verso 6: estou trazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha só, Abacuque, a resposta de Deus é no mínimo intrigante. Abacuque pergunta: até quando o Senhor vai deixar que as coisas continuem como estão? E Deus diz: eu tenho uma notícia para você. No verso 7 ele diz: essa nação que eu vou enviar é uma nação apavorante e temível. Deus vai resolver castigando o seu próprio povo, porque o povo estava numa fase de apostasia, porque o povo estava negligenciando o direito da viúva, o direito do órfão. O povo não estava dando a Deus o que era de Deus, trazendo a Deus aquilo que Deus ordenou que se fizesse. E pior, como o profeta Isaías diz, o coração deles não estava sincronizado, não estava falando a mesma coisa que os seus lábios. A sua boca dizia: eu amo o Senhor, e o seu coração os afastava desse amado.
Então Abacuque pergunta: até quando? Até quando se explorará a viúva? Até quando o injusto vai prevalecer? Até quando? O Senhor então diz: a solução é: eu vou castigar o meu próprio povo. Ele vai castigar o seu povo. Abacuque não vê justiça nesse ato de Deus, nesta punição de Deus a Judá, que era a nação em questão. Porque como pode uma nação iníqua, pior do que eles, ser usada por Deus para castigá-los? Deixa eu lhe dizer, muitas vezes nós contendemos com Deus e dizemos: como pode este patrão que nem teme ao Senhor, como pode este vizinho que nem serve ao mesmo Deus, que nem serve ao Senhor como eu, como pode este colega de classe, este aluno, como pode? Saibam que o Senhor é soberano, Ele usa quem Ele quer, Ele usa do jeito que Ele quer, para trabalhar na vida de quem Ele quiser, inclusive na nossa, inclusive na minha, inclusive na sua vida. Abacuque não concorda muito, mas ele muda o tom, ele muda o jeito de falar com Deus, e ele começa então a reconhecer que Deus é eterno, que o Senhor é santo, que o Senhor designa e determina, ou seja, Ele é soberano, Ele determina, Ele faz, é a palavra dEle. E nós vemos isso no verso 12 do capítulo 1 de Abacuque, Abacuque 1 e 12. Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ele reconhece, foi o Senhor que designou. Ó rocha, determinaste a ela que aplicasse castigo. O profeta afirma qualidades de Deus, mas ele tem mais perguntas para Deus. Ele reconhece: o Senhor é eterno, o Senhor é santo, ou seja, o Senhor não se mistura, o Senhor é poderoso, o Senhor manda, o Senhor desmanda, o Senhor designa e o Senhor determina. Ele está dizendo: eu entendo que o Senhor designou essa nação para aplicar castigo. Eu entendo. Orando nos dias de hoje, como está orando Abacuque, diríamos: eu entendo que vem do Senhor, que é permissão sua passar pelo que nós estamos passando. Eu entendo que é permissão do Senhor que a igreja tenha saudade de cultuar. Eu entendo que a permissão do Senhor, que muitas vezes eu vim a este lugar e não valorizei a preciosidade do momento que o Senhor me deu. Eu entendo que quando eu não valorizo, o Senhor poda. Eu entendo que quando eu não valorizo, o Senhor cerra, o Senhor fecha a porta. Essa seria a oração semelhante à de Abacuque para os dias de pandemia que nós estamos vivendo. Abacuque vai ressaltar os atributos de Deus, mas ele tem mais perguntas para fazer. Verso 13, Abacuque 1, 13. Teus olhos são puros. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? O profeta está meio inconformado, né? O Senhor é santo, o Senhor não pode ver maldade, os teus olhos não podem sequer contemplar a maldade. Então por que o Senhor permite? Por que o Senhor tolera? Abacuque tem uma oração ousada. É muita ousadia diante do Todo-Poderoso. É muita ousadia diante de Deus. Apenas passando rapidamente sobre isso, que Deus nos dê graça para termos intimidade com Ele e fazermos as perguntas que muitas vezes o nosso coração almeja, mas nós temos medo, nós nos sentimos tão pequenos, que Deus nos dê graça. Abacuque põe para fora. Abacuque fala, despeja diante de Deus,
por que é que o Senhor tolera? Por quê? E Deus vai tratar com ele, porque Deus vai tratar com você também. Tem essa parte aí, viu? Não se esqueçam, você pode chegar diante dele, você tem acesso a ele. Ele te recebe na sua presença, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento. Mas ele também tem um tratamento contigo. Então, Abacuque vai aprender, é a segunda coisa no nosso texto, que o justo viverá pela fé. A oração de Abacuque cessa, ele para, mas ele quer muito saber o que Deus tem para dizer. Ele fala, mas ele quer respostas. Ele fala, mas ele faz questão de ouvir. Olha o que ele faz agora no capítulo 2. Olha a maneira como ele se coloca. Olha o que ele coloca diante de Deus, porque ele faz questão de ouvir o que Deus tem para falar. Abacuque 2:1: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele quer ouvir o que Deus tem para falar. Tem ensino aqui? Tem. Porque muitas vezes eu despejo tudo que eu acho que eu preciso de Deus, tudo que eu acho que eu preciso dizer a Deus, e não faço isso aqui, ó. Eu não me coloco na posição de ouvinte. Entenderam? Abacuque quer ouvir Deus falar, e Deus fala. Ele quer ouvir Deus fala. Quando você pedir, quando você parar e der tempo para ele falar, ele vai falar. Está aí em Abacuque 2, e agora o verso 2. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Na versão Almeida da Bíblia diz: que possa ler quem passa correndo. Escreva de tal forma que até quem passe correndo possa ler. E a resposta do Senhor a Abacuque é clara. Ele deixa claro a situação do ímpio, e fica evidente que Deus não está alheio ao que está acontecendo. Nada acontece sem que ele saiba, nada acontece sem a sua permissão. Mas Deus também dá a saída para a crise. Deus também diz: eu sei, eu estou ciente, eu entendo o que o ímpio está fazendo, nada disso escapa aos meus olhos. Mas em Abacuque 2 e o verso 4, ele diz: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Mas o justo viverá pela fé. O justo não viverá de explorar ninguém, o justo não viverá por causa da sua maldade, o justo permanecerá de pé por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade. E através do profeta Abacuque ficamos sabendo de um dos versos mais preciosos vindos da boca de Deus. O apóstolo Paulo o utilizou várias vezes, e este texto passou a ser a base da salvação somente pela graça de Deus. Os reformadores apossaram-se deste verso para dizer: é pela fé que o justo vive, é pela fé, não é governo, não é sistema econômico, não é nada disso, mas é pela sua fidelidade. Aleluia, aleluia, é isso que Deus tem para dizer. Mas Deus não para nisso. O Senhor continua falando. Ele fala sobre o momento que eles viviam, e aí vai falando com Abacuque até o verso 13. Ele fala sobre o que espera o ímpio, o injusto, o opressor. Ele diz que a riqueza é ilusão, é ilusória. Ele diz e sabe que o ímpio é arrogante. Ele sabe de todas essas coisas, sabe que para o ímpio nada chega, nada lhe basta, que quer conquistar, que
que o padrão da vida do ímpio é ter, acumular, vencer, conquistar. Ele sabe de tudo isso, e Abacuque só está ouvindo. Mas um dia, ele diz, um dia o ímpio vai ser motivo de zombaria, um dia se rirão dele. O ímpio de opressor passará a ser vítima e ele será envergonhado. Deus sabe de tudo e deixa o profeta e a nós hoje cientes disso. Há injustiça por toda parte, Deus faz com que Abacuque saiba disso, mas tudo isso é em vão. Porém o Senhor diz algo a Abacuque, que assim como existe injustiça em todo lugar, haverá algo também em toda parte, em toda a terra, que é precioso, muito maior, e que a mente não pode alcançar. Pois no verso 14 ele diz assim: porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Há injustiça, há desordem, tem confusão, tem opressão, mas algo maior do que isso vai encher a terra, algo maior do que isso vai encher o lugar onde você trabalha, algo maior do que isso vai encher a tua casa, a tua cidade, a nossa nação, o mundo inteiro. Toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor, como as águas enchem o mar. A glória do Senhor vai encher em todos os lugares. O Senhor continua falando. Abacuque queria ouvir, Deus tem mais para dizer, e ele vai falando do verso 15 em diante até o verso 19. O Senhor repudia os violentos, e eu estou simplificando aqui. O Senhor repudia os malfeitores. Não pense que isso passa ali desapercebido. O Senhor repudia os idólatras, os que fazem para si ídolos, ou seja, deusinhos, como está na acepção original da palavra ídolos, aqueles que adoram e fazem imagens de esculturas, ídolos de metal, diz e denuncia o Senhor, incapazes de falar, incapazes de orientar, que não orientam. Ai deles, tem 5 ais aí neste texto. Ai destes homens, ai desta nação, ai destas pessoas. Mas o Senhor não é como eles, o Senhor não é como esses ídolos. Ele é Deus, Ele não é obra de mãos humanas. Ele reina, Ele fala, Ele orienta, e diante dele não existe outra voz. Querem ver? Verso 20 de Abacuque 2, ele encerra advertindo o profeta: mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele a terra. O Deus que está para julgar diz: façam silêncio, calem a boca, porque Ele é Deus, diferente dos ídolos. Ele fala, Ele orienta, e diante dele só resta o silêncio. Portanto, aqui entendemos: o justo viverá pela fé. Terceira coisa, precisamos pedir a Deus, e Ele ensina isso a Abacuque: lembra-te da misericórdia. Abacuque muda a direção da sua conversa, e ele ora a Deus mais uma vez. Ele volta a orar, mas agora ele está diferente. No trato com Deus, nas nossas orações, pode haver repressão da parte de Deus, pode haver disciplina, reorientação dos nossos objetivos. Portanto, ao invés de embrabecermos, ficarmos irados com Deus porque não responde às nossas orações, quem dera orássemos dizendo: Senhor, me ajuda a entender porque o Senhor não respondeu ainda.
Me ajuda a entender o que é que o Senhor está querendo tratar em mim a respeito do que eu tenho te pedido. Me ajuda a entender, porque Deus, antes de responder, trata o alvo da bênção. Deus, antes de responder, prepara aquele que será abençoado. E aí, por causa disso, nós vamos poder contar as bênçãos do Senhor, vamos poder compartilhar a bênção do Senhor. Eu volto novamente para aquele canto maravilhoso. Conta as bênçãos, conta-as, quantas são as bênçãos recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e você verá surpreso o quanto Deus já fez. Abacuque entende. O homem que ora deve esperar ser corrigido. A mulher que ora deve esperar correção, reorientação enquanto ora. Reorientação da sua vida, dos seus alvos, dos seus objetivos. Em vez de mágoa, a resposta de Deus, corrigindo o profeta, trouxe a ele confiança. E trouxe a ele o desejo de ver Deus operando. Ao invés de magoar-se com Deus, ele passa a ter mais desejo de Deus. Ele passa a desejar Deus trabalhando. E aí ele busca na memória algo que talvez ele tivesse ouvido lá no templo, na adoração, sobre os poderosos atos salvíficos de Deus. E aí, vamos ao capítulo 3, no verso 2, ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia, faz de novo, Senhor, realiza outra vez as mesmas obras. É o pedido do profeta, esse Deus capaz de tantas coisas, tão poderoso, tão cheio de poder. Ele desperta no profeta o desejo de que ele opere, de que ele faça outra vez, mas ele também desperta temor no seu coração, desperta temor no profeta Abacuque, porque ele diz: por isso, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Como a Nova Tradução na linguagem de hoje desse trecho diz: mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. O Senhor é poderoso, nada é impossível para ti, mas na tua ira, lembra-te de ser misericordioso. Lembra-te de não consumir o ímpio com o justo. Lembra-te, Senhor. Louvemos ao Senhor por causa da sua misericórdia. Abacuque, que também viveu no mesmo tempo, no mesmo período de Jeremias, lança mão da misericórdia de Deus. E nesta manhã nós somos chamados a apelar para esta misericórdia. Nas palavras do profeta Jeremias, ele começa a trazer à memória, conforme está em Lamentações, capítulo 3, versos 21 até o 23, disto recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. É por causa dessa misericórdia, diz Abacuque, eu espero, eu aguardo. Tomando as palavras de Jeremias, o profeta, eu trago à minha mente coisas que podem me dar esperança. Por isso eu esperarei. Portanto, oremos ao Senhor, como orou Abacuque. Lembra-te da tua misericórdia. Um Deus poderoso assim, um Deus santo assim, precisa ser misericordioso conosco. E é graças a essa misericórdia que acordamos hoje pela manhã. É graças a esta misericórdia que estamos aqui ouvindo a sua palavra.
Quarta e última coisa: no meio da crise, alegre-se. No meio da tempestade, alegre-se. O profeta busca no passado coisas, fatos, raízes para afirmar a sua fé. E nós precisamos aprender com isso. No meio da luta, no meio da dificuldade, traga à sua memória a maneira tão preciosa como Deus te conduziu até esse dia. Traga à sua memória como o Senhor cuida de você tão maravilhosamente. Traga à sua memória como Ele te preservou, como Ele tem preservado essa igreja ao longo dos seus 36 anos, como Ele tem cuidado do seu povo durante toda a sua história. Os fatos do passado fortalecem a nossa fé. Quem não lembra-se do passado para fortalecer a fé, tem mais dificuldades para permanecer firme. Tem mais dificuldades. Vejam, ele lembra-se de como Deus se manifestou no deserto. Tem um longo trecho que vai desde capítulo 3, verso 3 até o verso 15. Ele lembra-se de como Deus se manifestou a Moisés, convocou e vocacionou Moisés, como Deus destruiu Faraó e o seu exército, de como o Senhor humilhou os deuses do Egito. Cada praga daquelas tinha um significado. Ele lembra, Abacuque relembra de todos esses atos maravilhosos de Deus, de todas estas coisas maravilhosas que Deus operou, que mostram como Deus age, como Deus cuida e como Deus opera. Não se esqueça, relembre de como o Senhor te trouxe até aqui. Lembre-se, e isso vai te trazer à memória como Ele age, como Ele cuida e como Ele opera. Ao pensar sobre isso, o profeta é impactado. Então ele decide esperar pelo Senhor. Está aí no verso 16, onde lemos: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Impactado, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, até porque ele não pode fazer mais nada, só pode ficar tranquilo. Ele está num estado tal, estupefato diante de Deus. Então, tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Finalmente, ele compõe um dos textos mais sublimes da Escritura, porque agora ele está em paz. Ele sabe que agora é só esperar Deus trabalhar. Agora é só aguardar a mão poderosa de Deus operar. Então ele compõe o trecho que está nos versos 17 até o 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Percebam, as coisas não mudaram ao redor do profeta Abacuque, mas ele para e entende que Deus está no controle da situação. Ele para e compreende: Deus está no controle. Isto é fé, meus irmãos. Deus vai fazer, Deus vai se manifestar, e quando Ele fizer, o inimigo vai ser colocado abaixo. Isso é crer, isso é esperar no Senhor. Fé é um passo firme no conhecimento de Deus, na luz, no caminho que o Senhor, que é luz, prepara para que você ande. Fé não é um salto no escuro, como chega a se dizer por aí, mas é andar a passos firmes na luz e no conhecimento do Senhor. Isto é fé, não é pular para o desconhecido sem mais nem menos. Escutem, nós não estamos andando em direção a um futuro incerto, viu, moços, moças, irmãos e irmãs? Não andamos em direção
direção a algo que não sabemos o que nos espera. Não, nós andamos por fé, nós andamos por algo que nasceu e brotou no nosso coração, e agora esperamos para que o Senhor concretize estas coisas em nossas vidas e no porvir com Ele. Não estamos andando para um futuro incerto. Vejam pelo texto lido, ainda que a economia esteja em colapso, ainda que não hajam figos, não hajam uvas, não hajam oliveiras, nem ovelhas, nem bois, nem mantimentos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que a situação pareça dizer não dá, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que digam não vai dar, é o fim, acaba aqui, eu direi não é o fim, porque Deus ainda não deu a última palavra. Eu continuo me alegrando no Senhor. Aleluia, não é o fim. E o segredo da confiança é que quem crê não confia nas coisas, quem crê não confia nem mesmo na provisão, mas confia no Deus da provisão, no Deus de onde vem todas as coisas. Escutem, amem a Deus e não as coisas, amem ao Senhor da provisão e não se apeguem na provisão. Por isso Jesus ensinou: orem pelo pão nosso de hoje, porque o de amanhã cabe a Deus prover. Orem pela segurança de hoje. Se hoje à noite pudermos deitar em nossa cama dizendo: graças te dou, Pai querido, graças te dou, Paizinho, porque juntos chegamos ao final de mais um dia. Seja feita conforme a tua vontade. Aleluia. Exulte e alegre-se no Senhor. O segredo dessa segurança é o último verso que nós lemos. Ele é a base para uma vida vitoriosa. Verso 19, onde encontramos: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Aleluia. A alegria do profeta está em Deus. A sua alegria tem que estar em Deus. Ele começa deprimido, começa em dúvida, questionando inclusive a justiça de Deus, mas ele termina com alegria, ele termina exultando em Deus e confiando em Deus, numa confiança que vem do Senhor seu Deus. Que ensino! O Deus que sustenta. Ele fecha aqui no verso 19: o Deus que dá pés firmes e ligeiros como da corça. A corça, o servo, escapa para lugares altos. Mesmo à noite ele sobe rochas, ele salta sobre as rochas e sobe para os lugares mais altos, para fugir dos predadores, para estar sempre em lugares altos. E ele pisa firme, porque ele não pode escorregar de 1000 metros, 2000 metros ou mais de altura. É isso que o teu Deus faz, é isso que esse Deus faz. Esse Deus de quem falou Abacuque é soberano. Ele sabe o que faz, com quem faz, a hora que ele faz, e ele faz o que ele quiser. Está aí no verso 19, é soberano. Ele é a minha força, não é o meu emprego, não é a economia, não é o governo, não é por melhores que sejam, é Ele, o Senhor. Ele é a minha força. Ele firma os meus pés como os do servo, e Ele me habilita, me capacita a andar em lugares altos. Aleluia. Ele me faz
andar sempre em novidade de vida. Ele me segura para que eu esteja acima, lugares altos, quer dizer que eu olho para os problemas lá de cima e digo para eles: tem um Deus grande, tem um grande Deus, maior do que qualquer problema. Eles existem, eu não nego, mas dos lugares altos você tem visão privilegiada, você enxerga longe, porque o teu Deus te coloca lá, o teu Deus te firma para estar lá. Este homem, este profeta, agora está estável, está seguro. Por isso ele declara: o Senhor é a minha força. De Deus, o Senhor soberano, que sabe o que faz, vem força. O Senhor soberano é quem nos dá pés firmes, passos durante uma negociação, pés firmes que vêm da força que vem do Senhor, pés firmes para trabalhar, ser exemplo onde você trabalha, ser exemplo onde você estuda, firmeza, pés firmes no caráter, pés firmes na personalidade, pés firmes na adoração, pés firmes na devoção. É Deus quem te dá tudo isso, é Deus quem te permite tudo isso, e Ele nos dá confiança para os lugares altos. Literalmente, como Abacuque, nós podemos nos apossar das palavras do Salmo 60 e do verso 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Aleluia! Em Deus faremos proezas. Só esse Deus te permite andar assim. Portanto, no meio da crise, alegre-se. No meio da crise, exulte no Senhor. Lembre-se da máxima criada há algum tempo: crise significa oportunidade. Crise significa reinventar-se. Crise, agora por Abacuque, significa exultar e alegrar-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, porque no final de tudo isso sairemos melhores, sairemos pais melhores, filhos melhores, crentes melhores. Amém? Vamos concluir aqui. Abacuque iniciou com temor, mas terminou cheio de fé. Pranteou, chorou lá no início, mas terminou com um cântico de louvor. De questionador lá no início, ele encerra como um humilde adorador. Pense muito nisso. Deus julga o seu próprio povo. Deus disciplina, Deus está sempre orientando, disciplinando, corrigindo o nosso rumo, corrigindo nossa estrada. Deus tem o controle. As rédeas da nossa história, as rédeas do mundo estão nas suas mãos. Não é Babilônia, não são os perversos, não são os sistemas midiáticos, nada disso. Deus tem as rédeas da história, Deus tem o controle da história nas suas mãos. Deus está no controle. Os que fazem mal serão punidos, colherão na medida da sua semeadura. Deus fará justiça. Carta aos Gálatas diz: não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto também colherá. Os maus serão punidos. Em meio à violência, maldade, perseguições, falta de recursos, aprendemos esta manhã: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fidelidade. Quanto aos que são do Senhor, só resta pedir a Ele: na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Quando o Senhor ficar irado, lembre-se da sua misericórdia. A fé, e é onde eu encerro,
é o que nos conduz no meio da dúvida, é a fé que nos conduz no meio das incertezas, das perseguições, é a fé que nos conduz no meio da falta de recursos e nos leva para a sala do trono. É a fé que nos leva para a sala do trono de Deus, para a presença do Deus soberano e todo-poderoso. E por fé, hoje, independente do que estejamos vivendo, podemos dizer: exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus. Entregue a Deus esse momento e peça orientação para aplicar esta palavra ao teu coração. Pai querido, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela orientação. Obrigado porque o Senhor sempre nos alcança. Te agradecemos, te louvamos e te pedimos: ajuda-nos a lidar com estas palavras. Ajuda-nos a lidar com isso. Primeiro, aceitando, recebendo, plantando no coração, e depois a colocar em prática. Em nome de Jesus. Abençoa estes irmãos, esta audiência aqui nesta manhã, que tão graciosamente ficou até agora para receber a tua palavra. Oh Deus, faz com que ela produza frutos nas suas vidas, em nome de Jesus. Faz com que ela floresça nas suas vidas, frutifique nas suas vidas, em nome de Jesus. Abençoa aquela ou aquele que vem tendo dúvidas, que vem lidando com situações para as quais pergunta: será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não entende? Trata, cuida e abençoa, meu Deus, em nome de Jesus.